Hey pessoas, eu sou a Safira, começaram os vídeos de final de ano, então a gente só tá aqui pra passar vergonha mesmo com as metas não cumpridas, né? Então, ainda vai sair vários outros vídeos sobre metas e coisas que a gente viu, que a gente falou no começo do ano que ia fazer e não fez. Mas hoje eu tô aqui pra falar sobre algumas que sim, foram cumpridas, eu tô muito orgulhosa de mim, foram mais ou menos cumpridas e a gente vai ver isso agora. No começo desse ano eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, em algum desses lugares aqui pra quem quiser ver, sobre todos os livros que eu queria ler até o final do ano, ou temas e assuntos e gêneros que eu queria incluir nas minhas listas de leitura pelo ano todo. E entre isso, uma amiga que eu fiz graças ao YouTube, que é a Karine, vou deixar o canal dela aqui na descrição também, ela falou que ia trabalhar no canal dela com 5 livros, assim, com clássicos, pra gente incentivar a leitura de livros que são bons, mas que poucas pessoas falam, porque são leituras um pouquinho mais difíceis, né? A gente sabe como que é difícil ler um clássico por causa da linguagem, da época, dos assuntos, enfim. E ela escolheu 5 clássicos para ler. Dentre esses 5, eu disse que gostaria de ler só 4, e hoje eu vou falar sobre os que eu li aqui nesse vídeo. Se você gosta de vídeos sobre esse assunto, deixa um like, se inscreve aqui no canal, porque esse canal é literário quase que 99% do tempo. De vez em quando que a gente traz alguns outros assuntos, mas sempre trazendo a literatura como foco principal. E também te convido a me seguir lá no meu Instagram, porque por lá vocês ficam por dentro um pouquinho mais do que eu tô fazendo, da minha vida, da minha rotina, essas coisas, tá, gente? Então vamos deixar de enrolação e começar. Os livros que ela tinha selecionados era um do Stephen King, A Espera do Milagre. Esse aqui, em específico, eu falei que não iria ler porque eu assisti o filme. Eu não gosto dessa experiência meio que estragada de eu assisti o filme e aí eu vou ler o livro. Pra mim não tem mais graça, então eu falei que eu não ia ler esse livro em especial. Os outros eu fiquei com vontade de ler. Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Lolita, de Vladimir Nabokov, eu acho que é assim que fala. O Retrato de Dorian Gray. E Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que esse eu já quero ler há muito tempo. Eu fiquei muito feliz de ler esse ano. Vou começar, gente, falando sobre o primeiro que eu li, que foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é um livro muito curtinho, é um livro que você tem em qualquer lugar, tipo, qualquer biblioteca vai ter esse livro, você consegue ler online, tem no Wattpad, assim, é um livro muito famoso, é um livro muito conhecido, leitura obrigatória do nosso ensino médio, tá? Não sei assim se você leu, mas é uma leitura obrigatória. E o que mais? É um dos livros que marcam muito a literatura nacional, porque é um livro cheio de representatividade. Esse livro ele vai falar sobre uma família nordestina que está vivendo sobre uma época de seca no Nordeste. O Nordeste, para quem não sabe, gente, ele tem uns picos, os períodos de muito tempo sem chuva, onde obrigam muitas famílias que são pobres, né, que são assim, não têm uma condição muito boa financeiramente falando, eles são obrigados a mudarem o lugar dele de morar, porque a terra já não está mais dando plantio, não chove, não tem água, então eles têm que fazer todo esse trajeto de migrar de lugar para encontrar abrigo, comida, emprego em outro lugar. Isso é muito comum, isso a literatura brasileira ela retrata bastante, principalmente porque a gente tem ótimos autores vindos do Nordeste, então eles conhecem bastante isso, a cultura, a história. Então eu estava muito animada para ler esse livro em especial, lido, amei, tá com uma nota muito alta no meu Scooby, porque eu gostei muito dele. Para vocês terem uma noção, esse livro eu li em janeiro desse ano, se eu não me engano, ou fevereiro, eu li lá no começo, quando a minha ideia ainda era fazer vlog para esse vídeo aqui, mas eu não consegui. Enfim, e é um livro que me marcou bastante, que eu gostei bastante, porque apesar de rápida a leitura, tipo assim, de ser um livro muito curto, a leitura ela é um pouquinho mais difícil. Primeiro, por causa da linguagem. Não é uma linguagem rebuscada, super formalzona, que eu tenho que, tipo, pesquisar no dicionário para ver o que são o significado das palavras, mas não é por causa disso. É por causa que é uma linguagem cheia de gírias e sotaques e palavreados daquela região, do Nordeste. Então, tipo assim, isso pra mim é um ponto positivo,
Porque você tá escrevendo sobre o nordestino, você não falar como eles falam, sabe? Você não passar isso pra gente, eu acho muito estranho. Eu gostei dessa representatividade. Por outro lado, tinha muitos termos, muitas gírias que eu não conhecia, que eu tive sim que pesquisar, porque é uma forma muito única de se falar. Eu acho que o Brasil, ele tá cheio disso, né? Cada cantinho tem uma forma única de se falar, e quando a gente não é dali, a gente se confunde, parece até que dependendo da região que a gente muda, que a gente está saindo de um país, porque é uma forma totalmente diferente de falar. Então, isso é um pouquinho difícil no livro. O jeito da escrita, porque é uma escrita cheia daquela região mesmo, mas tirando isso, é tranquila a leitura. É um livro que ele te enriquece muito. Primeiro porque você sabe da dificuldade que a pessoa passa. Segundo porque é uma família muito, muito, muito humilde mesmo. Então a gente vê que muitas das coisas, elas têm alguns problemas que só o ensino talvez melhoraria na vida deles. Eles não têm condição, sabe, de evoluir, de mudar aquela situação que eles estão vivendo. Então isso marca muito pra gente, assim, que tá lendo o livro, fala assim, meu Deus, como que eles vão mudar a vida que eles estão tendo, não passar por determinada dificuldade, sendo que não tem como. Você vivendo o que aquela família está vivendo no livro, você lendo sobre aquela determinada situação, você fica tão frustrado quanto os pais daqueles filhos que querem, assim, mudar a vida, mas não tem condição. Eles não têm um diploma, eles não têm forma financeira para mudar a situação que eles estão vivendo, para sair da onde eles estão. Então, tipo, é uma viagem a pé, gente, procurando algum lugar para ficar, procurando serviço. Então, tipo assim, é um livro muito emocional, porque você fala assim, meu Deus, muitos brasileiros passam pelo que eles estão passando. E eu achei muito interessante nesse livro. É um livro que eu recomendo a leitura, porque é um livro enriquecedor, é um livro que te ensina, sim, muitas coisas, e um livro que te dá menções o tempo todo, mensagens o tempo todo. É um livro muito legal e curto, assim, tipo assim, se você tá buscando uma leitura mais curta porque você não consegue ler grandes calhamaços, assim, que te ensinam muita coisa, lê esse livro, que é um livro curtinho, que vai te ensinar tanto quanto um grande calhamaço do Stephen King. Eu amei a leitura, foi uma experiência muito legal pra mim, de verdade, eu recomendo pra todo mundo esse livro. Qual foi o outro livro que eu li? O primeiro começou muito bom, porque eu li, gostei, favoritado, um livro lindo, maravilhoso. O segundo a gente já foi passar vergonha, que o Retrato de Dorian Gray, eu abandonei ele. Nem estava sendo uma leitura ruim, assim, difícil, mas eu abandonei por motivos de eu não queria mais ir pra frente, tá? Vai contar a história de um retrato de um pintor que conhece um cara, e ele retrata esse cara no quadro dele. E todo o restante do livro eu não sei te dizer o que é mais. Assim, tava legal, tinha as conversas, os diálogos, é interessante, mas eu ainda não sei qual que é realmente a história desse livro, porque eu pego um livro, gente, sem levar grandes spoilers. Eu não gosto muito de pesquisar sobre o tema, os gatilhos, o que vai acontecer, porque pra mim perde a experiência. Eu vou no livro meio sem saber do que ele fala, só que eu não continuei esse livro. Então, assim, primeira vergonha de final de ano, porque eu não terminei esse livro. Quero continuar, talvez ano que vem eu termine ele, mas assim, não me interessei o bastante para continuar nessa história. Acho que isso é um problema que eu tenho com livros clássicos que não são nacionais. Para mim, um livro clássico nacional é tranquilo de ler. Um livro clássico estrangeiro, para mim, eu já tenho uma dificuldade absurda em terminar. Não sei porquê. Depois eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu amo, é um livro zero defeitos. Vocês sabem que eu endeuso o Machado de Assis. Eu tava esses dias falando pra vocês em um vídeo aqui que não se pode endeusar autores, mas eu endeuso o Machado de Assis. Pra mim ele é perfeito, não tem defeitos, não tem, gente, ó, zero defeitos. Mas, brincadeiras à parte, a minha mãe me deu, deixa eu ver se faz, um quadrinho dele, que é a minha recomendação para aquelas pessoas que são loucas para ler Machado de Assis, mas não conseguem ler, porque é sim uma leitura difícil. Gente, Machado de Assis, ele tem uma escrita única. Eu sou extremamente apaixonada por Machado de Assis, porque para mim a escrita dele é quase que um poema.
Eu amo pessoas que escrevem de uma forma que te emociona, sabe? As comparações que elas fazem são comparações lindas, assim, sabe? Como que você fica assim, como que a pessoa pensou para escrever isso, sabe? E Machado de Assis tem isso. Gente, ele escreve assim de uma forma incomparável. Você sempre sabe quando foi Machado de Assis que escreveu alguma coisa. Só que é muito difícil, porque ele usa termos que já ficaram obsoletos, digamos assim. Tem termos e gírias e expressões que eles usam que na nossa língua já virou quase como uma expressão morta. A gente não usa mais, não trabalha mais aquilo. Então é difícil, a gente não tem mais o costume de usar termos que a gente encontra nos livros dele. É uma escrita mais formal, é uma linguagem linda, mas é difícil. Então, se você tá doido para conhecer Machado de Assis, mas não consegue ler ele na forma que os livros dele foi escrito, eu indico para vocês os quadrinhos, que são sim uma forma muito linda de trazer a obra do autor para você, sem te passar toda a dificuldade que é realmente pegar um livro do Machado de Assis e escrever, porque eu sei sim que é difícil se a gente não tem o costume. Eu me apaixonei pela escrita dele, então eu acabo forçando ler sim, porque eu sei que tem muita coisa boa nas obras dele, mas eu entendo a dificuldade. Enfim, esse livro aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai contar a história de um morto. Memórias Póstumas de Brás Cubas, o nome já diz. Brás Cubas é um cara que morreu e ele tá contando tudo, a vida dele pra gente. Ele vai narrar a vida dele e é interessantíssimo até a forma como esse livro começa, a forma como esse livro termina. Assim, gente, o Machado de Assis, ele escreve como ninguém nunca escreveu. Então, tipo, eu sempre vou recomendar. Eu acho esse livro interessante e o cara nem é famoso, assim, a história desse cara aqui, esse cara nem ele não é famoso, ele não é um astro, ele não é um cara que, tipo, uma biografia de uma celebridade. Não, ele é um cara comum. E o Machado de Assis conseguiu trazer à tona uma das suas maiores obras nisso aqui, sabe? Eu vou ler um trecho para vocês entenderem como que esse livro é fantástico. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote e adeus, Brás Cubas. Tipo, pra quem não sabe, piparote é um peteleco atrás da orelha. A gente não usa mais esse termo, tá vendo? Mas é um termo que antigamente se usava, talvez, não sei. E é isso que eu falo. É difícil, mas é muito legal. E eu acho que vale a pena. Machado de Assis é um autor que eu acho que ninguém devia terminar sua vida de leitor sem conhecer, sem dar uma chance. Por último, gente, eu li Lolita. Foi uma das minhas últimas leituras agora, no final desse ano mesmo. Eu sei que vai ser uma das minhas últimas leituras, porque eu tô muito com preguiça de pegar o livro para ler. Talvez por causa desse livro mesmo. Esse livro, para quem não sabe, Lolita, eu acho que todo mundo já ouviu falar, porque ele foi um livro banido, proibido de vender durante muito tempo. Quando ele foi lançado, ele foi proibido a venda, a comercialização dele foi proibido sim. E depois que você lê esse livro, você entende por quê. Esse livro vai contar a história de um pedófilo. É exatamente isso que vocês estão entendendo. O livro é narrado por um pedófilo, é como se fosse um diário de um pedófilo. E ele conta sobre a vida dele, sobre essa atração que ele tem por crianças, e ele meio que normaliza, ele romantiza você ter atração por crianças. E o livro é muito pesado por si só. Eu acho que só esse tema ele já é super pesado. É um livro que tem alerta de vários gatilhos, e vocês obviamente sabem o porquê. Não é um livro que tem cenas explícitas de coisas ruins, graças a Deus, porque eu acho que eu não ia conseguir nem dormir à noite se tivesse. Mas o teor do livro é muito complicado, o jeito que o cara fala é muito pesado, tudo que ele defende no livro é muito complicado, te dá sim uma sensação de repulsa lendo, porque você tá vivenciando o que o cara tá pensando, sabe? Então o cara olha criança e sente atração, ou gosta, ou faz alguma coisa, e ele quer normalizar aquilo ali, romantizar aquilo ali, falar que aquilo ali tá tudo bem, e você fica, meu Deus, tem gente assim no mundo, existe, aquilo é realidade. E pra mim é muito complicado, porque eu, Safira, sempre acredito assim, eu sempre gostei muito de ler terror. Quando o terror ele vem de algo que não existe, algo que não acontece, quando o terror ou o acontecimento é algo real, é algo que acontece no dia a dia, pra mim é um livro pesado aí.
E eu li esse livro mais porque ele estava na meta, mais porque ele é algo que, uma leitura obrigatória, digamos assim, e eu fui ler. Terminei ele, li, mas é um livro nojento. Não é um livro que eu recomendo para todo mundo. Na verdade, é um livro que eu acho que você só pode ler depois que você já tem um grau de maturidade muito grande. Porque é um livro, gente, de um pedófilo falando que pedofilia é normal. Então eu acho que uma criança de 15 anos, se ela lê isso, se um adolescente de 15 anos lê isso, ou uma pessoa com a mente muito, sei lá, perturbadinha ou mais manipulável, é capaz dela concordar com os absurdos escritos no livro. Então, tipo assim, eu leio esse livro revoltada, ele me dá um ódio porque eu não concordo com o que o agressor está falando. Só que dependendo da pessoa, ele começa a te manipular. Então não é uma leitura que eu recomendo, é uma leitura difícil, é uma leitura pesada. É uma leitura que te dá um embrulho no estômago, porque você pensa assim, gente, existem pessoas assim no mundo. Tem pessoas que pensam como esse doente mental e vivendo por aí, ó. E é uma leitura que ela te dá esse embrulho, ela te dá essa náusea. Eu não sei se isso é proposital do autor fazer isso. Se é, parabéns, a escrita é maravilhosa, porque ela te causa desconforto o tempo todo. Então, assim, Safira recomendo? Não, não é um livro que eu, se fosse você, gastaria dinheiro comprando para trazer para dentro da sua casa. Eu não acho, não recomendo. Eu acho que são poucas as pessoas que podem passar por essa experiência, sabe? Isso é uma coisa minha. E olha, não é todo livro que eu falo isso para vocês sabem muito bem disso. Eu acho que livros estão aí para serem lidos, mas não é todo mundo que tem psicológico para livros desse tipo. Então eu já tô avisando aqui. Se você não é uma pessoa que pode, que vai saber lidar com isso, seu psicológico está afetado, não lê esse livro. Gente, essas foram as minhas leituras, assim, dessas metas, né? Dessas metas da Karina, da Karine, do canal que ela fez lá dela. Eu consegui ler esses 3,5. E essas foram as minhas observações. Se vocês leram, se vocês participaram, me conta aqui o que vocês acharam deles. Deixa aqui nos comentários. Se vocês já conheciam essas obras, me digam aqui o que vocês acham de cada uma delas. Quais são as suas opiniões, se vocês também concordam comigo ou não. Lembrando, gente, com muito respeito, tá? Isso aqui é um canal pra gente ter esse tipo de debate, mas sem nenhuma verdade absoluta e sem maltratar as pessoas nos comentários, por favor. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe o seu likezinho e me perdoa pela minha voz, eu tô gripada, então a minha voz tá horrível, minha garganta tá me matando, mas são problemas que futuramente serão resolvidos. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.